A paz, meus irmãos. Eu sou a Eliane e eu vim entregar uma palavra para vocês hoje. Essa palavra de hoje está aqui em Jó, capítulo 30, no versículo. Eu vou começar pelo 20. Diz assim: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Vou passar ali para o 25. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. Então, a história de Jó, que é muito conhecida, né, por muitos, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Jó, ele era um servo íntegro diante do Senhor, ele era um servo reto, justo, ele servia a Deus com temor e com todo o coração. E Deus o abençoava muito por isso, então ele era um homem muito rico, com muitos animais, muito dinheiro, com uma família grande, feliz. Tinha também muitos amigos. E Deus abençoava tudo. Abençoava os seus animais, eles se multiplicavam, a sua colheita. E em tudo Deus abençoava. E aí um dia, Satanás ele foi na presença do Senhor e falou... E o Senhor perguntou para ele: de onde está vindo? Aí ele respondeu: eu vim de rodear a terra. Então o Senhor falou: viu? Já viste o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é temente a Deus. E aí Satanás fala para ele: ele só é desse jeito porque o Senhor o abençoa em tudo. Quando o Senhor não mais o abençoar, se o Senhor tocar em tudo que ele tem, ele vai blasfemar. Ele vai blasfemar contra ti. E ele faz um pedido a Deus. Ele fala: deixa eu tocar em tudo que ele tem, para te provar isso. E aí Deus concede. E fala para ele que não é para ele tocar na vida, mas no resto tudo ele podia tocar. E assim Satanás fez. De um dia para o outro, Jó começa a perder todas as coisas. Ele foi perdendo os filhos, a família, o respeito, o seu gado, sua plantação. Ficou gravemente doente. A Bíblia fala que ele tinha muitas dores, ele tinha muita febre, feridas horríveis, que ele tinha que raspar com cacos. E ele ficou numa situação assim que ele clamava a Deus e ele não entendia o porquê. E ele queria entender qual tinha sido o pecado dele. Ele virou motivo de chacota com os amigos. Os amigos dele falavam: olha, se arrepende disso, desse pecado que você fez, para que Deus venha te abençoar novamente. Você deve ter feito um pecado muito grave para ter acontecido tudo isso na sua vida. E ele falava que não tinha pecado contra Deus e ninguém acreditava. Sua esposa disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele ali clamando ao Senhor, perguntando ao Senhor, procurando respostas, e Deus não respondia. E aqui onde ele fala: clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. E ele vai falando,
E ele vai clamando a Deus durante todo o livro de Jó. Ele fala com os amigos não sabem aconselhá-lo direito. E então, Deus ele vai responder Jó só lá no capítulo 38. Pensa, 38 capítulos em que Deus respondeu. E o mais interessante disso é que Deus não respondeu para ele: olha, isso aqui é um teste. Fica tranquilo, continua assim que você vai passar, e aí você vai ser abençoado de novo, e eu vou te restituir. Não. Deus respondeu Jó de uma maneira incrível. Lá no capítulo 38 fala: Deus respondeu a Jó em um redemoinho e fez 70 perguntas a Jó. Do capítulo 38 ao 41 são só de perguntas que Deus vai fazendo a Jó. E algumas delas que eu separei aqui é, por exemplo, onde estavas tu quando eu fundava a terra? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera a gota de orvalho? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Então Deus, ele fazia perguntas que Jó não sabia a resposta. Porque só Deus tem resposta, só Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Quem é que faz o orvalho brotar, se não Deus? Quem cria um novo homem, se não Deus? Quem criou todas as coisas, se não Deus? E Deus vai ali perguntando para ele todas essas coisas. E ele pergunta sobre geografia, meteorologia, sobre vários assuntos. E Deus não queria mostrar de forma arrogante que Jó não era ninguém. Mas ele queria mostrar a Jó que Deus ele tem todo o poder. É ele que faz todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E que Jó, ele é pequeno. Que o que ele passava, mesmo que fosse difícil, Deus entendia. E que tudo tinha uma finalidade. Tudo tinha um porquê. E assim nós. Muitas vezes nós passamos. Eu já questionei muito a Deus. Eu já perguntei muitas coisas. E muitas delas nunca tive resposta. Mas porque Deus não me ama, porque Deus não estava me ouvindo, ou porque Deus não queria me responder. Não, porque existem muitas coisas que a gente não sabe. E que também não é... Nós não precisamos saber tudo. Nós não somos o centro. O Senhor é o centro. E Ele sabe de todas as coisas. Nós temos que confiar de que Ele sabe todas as coisas. De que Ele está no intento de tudo. Porque as provações, elas têm muitos motivos e muitas finalidades. Seja para te moldar, seja para te fazer crescer, seja para testar a sua fé, para que você possa receber uma bênção mais à frente, seja para que você tenha amadurecimento para você suportar quando a sua bênção vier. Porque muitas vezes a gente não está preparado também, a gente pede, Senhor, eu quero isso, mas a gente não está preparado para receber. E a gente não sabe, a gente não vê, a gente só quer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então aqui, Deus trouxe a Jó o ensinamento de toda a sabedoria e de todo o poder do Senhor. E eu aprendi muito lendo isso, porque toda a sabedoria do Senhor, todo o poder é dele. E que por mais que a gente queira as coisas, que a gente quer ver acontecer assim rapidinho, falou assim, olha, eu tô aqui buscando a retidão aqui com o Senhor, eu estou buscando estar com o Senhor, buscar mais, fazer tudo o que Ele manda. Então tudo o que eu pedir vai acontecer imediatamente. Às vezes sim, às vezes não. Tudo está no controle dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai responder quando ele achar que você está pronto, quando já estiver pronto para você responder.
Mas é muito difícil a gente encarar esse silêncio de Deus. Porque nós temos emoções, a gente se desespera, a gente chora, a gente clama, a gente quer desistir, quer correr, quer lutar com as nossas próprias, com nossos próprios braços, quer buscar alternativas que muitas vezes não agradam a Deus, só para que a gente tenha aquilo que a gente quer. E aí depois a gente usa aquela desculpa, o Senhor não fez, eu tive que fazer alguma coisa. Mas não é assim com o Senhor. Não é assim que são resolvidas as coisas com Deus. Muitas vezes Deus, Ele justamente permite as lutas para que a gente não tenha mais esse tipo de atitude. Porque esse tipo de atitude, ele é totalmente emocional. Como nós dissemos aqui esses dias, o coração, ele é enganoso. Ele é enganoso, ele é perverso. Se a gente for pelo coração, a gente perde. Por isso que nós temos que ir pela palavra. Nós temos que ter paciência no Senhor. Muita gente fala, eu tô tendo a paciência de Jó. Sim. Muitas vezes temos que ter a paciência de Jó para aguardar o melhor momento no Senhor, para aguardar o nosso amadurecimento. E quem faz isso não somos nós, é o Senhor, porque nós não podemos nada. Nós não temos nada de bom em nós. Tudo que há de bom em nós, ele vem do Senhor. Que nós temos o pecado, a desobediência. Nós somos feitos disso, infelizmente. Quando houve o primeiro pecado lá, com Adão e Eva, todos nós viemos, com esse pecado nas costas. E nós não temos nada bom. Não há nada bom. O que vem de bom em nós é realmente do Senhor. Então nós temos que buscar ao Senhor. E mesmo que haja o silêncio do Senhor, nós temos que confiar que Ele está fazendo o melhor para nós. Nós temos que continuar clamando, nós temos que continuar buscando, nós temos que louvar, que agradecer. Se você não está vendo a sua bênção ainda, agradeça. Ela vai vir. Agradeça, porque você tem que ver pela fé. Nós temos que visualizar a bênção e os bens do Senhor pela fé. E também olhar as pequenas coisas que o Senhor fez hoje. De repente, se você não tem a sua casa ainda, mas você tem um lugarzinho para morar, talvez não seja seu ainda, mas Deus está cuidando de você aí onde você está. Às vezes você busca um melhor emprego nas melhores empresas e as portas ainda não se abriram, mas Deus, Ele está cuidando aí. Você nesse emprego freelancer, nas suas vendas por conta. Deus, Ele está cuidando de você e Ele está suprindo você. E você tem que ser grato pelo pouco. Você tem que ser grato pelo que você tem hoje. Você tem que ver que Deus, Ele está agindo a seu favor ainda hoje. E te preparando para mais. E você tem que buscar isso no Senhor. Você tem que buscar essa confiança no Senhor. Porque lá no final do capítulo ali do livro de Jó, o Senhor, Ele restituiu a Jó com o dobro de tudo que ele tinha. Ele teve mais 7 filhos, ele teve 3 filhas, onde elas eram tão formosas que ali pelas redondezas não havia filhas mais formosas que ele. Ele tinha todo o gado novamente. Tudo que ele perdeu do plantio, a sua família foi restaurada. Ele teve os seus amigos ali próximos novamente. Ele teve o respeito de todos. E ele tinha, sobretudo, crescido com o Senhor. Depois dessa experiência, a Bíblia não fala, mas imagine o tamanho da confiança de Jó ali. Nada mais abalou Jó depois disso. Nada mais, nunca. A Bíblia fala que ele viveu 140 anos e viu o crescimento de até 4 gerações da sua família antes de morrer. Pensa que bênção. Eu imagino que ele viveu até 140 anos muito bem, com saúde, feliz,
com a felicidade que vem do Senhor. Então hoje, nessa reflexão, que a gente venha ler o livro de Jó e refletir sobre as nossas vidas, sobre o que a gente tem passado e ter a confiança no Senhor ali no meio disso. Dá uma lida nas 70 perguntas que Deus fez a Jó, para vocês verem o poder de Deus, a sabedoria que Deus tem. Ela é muito grande, ela é infinita. A nossa mente não consegue nem processar tudo. E não vai conseguir nunca, porque Deus, ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E nós não somos nada. Algo que eu também esqueci de falar aqui é que quando Deus respondeu a Jó, a resposta que Jó deu a Deus foi de reverência e submissão a Deus. Em vez de ele bater ali no peito e falar, mas eu tô passando isso. Ele falou, não, Senhor, eu entendo quem tu és. Eu sei quem tu és na minha vida. Eu sei tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu sei que ainda aqui na prova o Senhor ainda está cuidando de mim. Mesmo aqui perdido tudo, o Senhor ainda está cuidando de mim. Mesmo no seu silêncio, o Senhor estava cuidando de mim também. E ele foi submisso a Deus. Ele reverenciou a Deus como Todo-Poderoso, como Senhor da vida dele, de todas as coisas. E ele deu a resposta certa. Em vez dele olhar para a dor dele, ele olhou para o tamanho de Deus. Às vezes a gente tem que parar de olhar a nossa dor e olhar para o tamanho de Deus. Porque todas as coisas elas serão resolvidas no nosso tempo. Aliás, no tempo de Deus e não no nosso tempo. E a gente quer sempre no nosso tempo. E a gente chora, se desespera, questiona, se revolta. E aí começa a reclamar, a murmurar. E aí a gente abre brecha. E aí que as coisas realmente não funcionam, as coisas não vão para frente. Então que a gente possa, como eu já falei outra vez, colocar todas as nossas questões em oração ao Senhor. Mesmo que a gente não ouça ainda a resposta, continuar orando ao Senhor em todo o tempo, até que Deus responda. Nem que Deus responda com 70, 100 perguntas. Mas que a gente se volte ao Senhor, que a gente não se volte a nós e nem a nossa dor, mas que a gente seja submissa à soberania de Deus, à sabedoria de Deus, e que a gente tenha certeza absoluta de que Ele está no controle. E de que se a gente faz a vontade do Senhor, se a gente é reto ali perante ao Senhor, Ele vai se voltar para nós. E o de repente de Deus, ele é de repente. Ele pode acontecer daqui a pouco, ele pode acontecer amanhã. E aí ser restituído tudo que você perdeu. Deus pode realizar todos os seus sonhos de um dia para o outro. Deus pode todas as coisas. Então que a gente continue buscando ao Senhor, confiando no Senhor, no silêncio, na hora que Deus fala, em todos os momentos, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque Ele é conosco. Ele está conosco. E Ele é fiel. Tenha certeza disso. Espero que essa palavra tenha falado com vocês tanto quanto falou comigo. E que Deus venha abençoar as nossas vidas. Que a gente venha louvar e agradecer todos os dias, todas as bênçãos do Senhor na nossa vida. E continuar buscando a Ele. Porque tudo é dele, tudo é para Ele. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado em nome de Jesus. Até amanhã.